Bom dia a todos. Gostaria de dizer inicialmente que eu e o Anquises não combinamos nada. Foi um acaso, mas acabou que a palestra dele, a fala dele antecedeu a mim e vai me ajudar bastante em vários aspectos, porque o que nós vamos fazer aqui hoje, na verdade, é um exercício mais filosófico e menos técnico de como resolver esses problemas que a gente está tendo já em relação à IoT e o problema de legislação, regulamentação de mercado no Brasil, na União Europeia e nos Estados Unidos, né? Bom, a minha formação em Direito, que é muito diferente da formação de vocês, nos dá um olhar também diferente para as coisas que acabam acontecendo no dia a dia, do ponto de vista social, e que também envolvem a tecnologia. Então, eu queria começar esse exercício reflexivo e filosófico com vocês, com essa frase do Mark Weiser, que eu acho que é muito pertinente e que reflete muito bem o momento tecnológico que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas como em todo o mundo, né? As tecnologias mais importantes são aquelas que desaparecem, elas se integram à vida do dia a dia, ao nosso cotidiano, até serem indistinguíveis dele. Então, a perspectiva, né, a expectativa que nós temos, na verdade, é uma expectativa de que a tecnologia faça tão parte da nossa vida que a gente sequer perceba, né? Como a gente tem hoje com o telefone celular e vários outros dispositivos dos quais a gente não consegue mais se separar. Então, o momento que nós estamos vivendo, na realidade, é esse, da tecnologia fazendo parte inerentemente da nossa vida, né? Então, eu concordo com essa frase e acho que ela reflete de uma maneira muito interessante esse momento que nós estamos vivendo. Momento social, né? Todo mundo aqui viu Jetsons, não viu? Então, Jetsons é uma animação da Hanna-Barbera do início dos anos 60. Então, hoje, a gente tem esse contexto histórico da tecnologia, né, que é o que o Anquises estava dizendo anteriormente. Primeiro, a gente tem uma necessidade social, uma necessidade de mercado, e aí as empresas acabam desenvolvendo uma série de dispositivos para facilitar a nossa vida. Até aí, maravilhoso, a gente fica super feliz, tudo ficou mais rápido, tudo ficou mais eficiente. Eu me lembro que, quando eu assisti os Jetsons e eu vi aquele telefone que eu podia ver a pessoa, meu, que legal que era aquilo, eu pensava que eu nunca ia vivenciar. Hoje a gente tem videoconferência e isso já faz parte da nossa realidade. Por exemplo, né, existem até coisas muito mais avançadas. Então, hoje, o contexto tecnológico é esse, né, dos Jetsons. A gente tem uma realidade social muito avançada, obviamente que não em todos os lugares do mundo, mas em boa parte dele, e a gente tem, no direito e na lei, essa realidade. Os Flintstones, né? Não é um exagero, porque o que acontece? Pegando um gancho naquilo que o Anquises disse no finalzinho, o direito ele só entra, né, na vida das pessoas quando você começa a ter uma demanda social de problemas, na verdade. Preciso começar a ter problemas para eu começar a ter uma preocupação em legislar sobre aquele assunto. Então, aquilo que eu venho dizendo para vocês, né, em todos os nossos encontros nos últimos tempos, o direito ele vem sempre a reboque. Então, eu preciso ter o fato social, esse fato social precisa gerar um problema, não pode ser um problema para uma pessoa, precisa ser um problema que atinja um número grande de pessoas, para que o legislador se movimente no sentido de preparar uma lei, que aqui no Brasil a gente tem todo um procedimento para que ela seja aprovada, para que ela entre em vigência, ainda que ela esteja pronta, a gente tem um período que a gente chama de vacância, né, de quando ela é publicada até quando ela entra em vigor. Então, demora muito tempo. Para a gente fazer uma analogia recente aqui, o Marco Civil da Internet teve como primeiro projeto de lei um projeto de lei do deputado, na época, ou senador, não me lembro, Eduardo Azeredo, que era de 1997. Ele entrou em vigor, como todos vocês sabem, em 2014.
Então, vocês vejam como que as coisas no direito elas têm um timing realmente muito diferente do tempo, das questões sociais e, principalmente, da tecnologia. Eu brinquei agora há pouco com o Carlinhos Coletti, que a impressão que eu tenho é que tecnologia é igual Barbie, né? Eu tenho 2 filhas, eu nunca consegui acompanhar os últimos lançamentos, porque toda vez que eu ia na loja tinha uma nova. Então, a gente também não consegue, e o direito, principalmente, não consegue andar no mesmo passo, no mesmo tempo, né, que a tecnologia e todos os dispositivos que estão aí todos os dias para nós disponíveis, né? Com relação à internet das coisas, eu também tenho essa mesma leitura, que a gente não está vivendo uma modinha, a gente está vivendo uma onda que já faz parte da nossa vida e que, daqui a pouco, nós já temos, mas daqui a pouco nós passaremos a ter grandes problemas em função desses dispositivos. E se a gente tem esse descompasso, né, entre a tecnologia, entre os fatos sociais e entre o direito, como é que a gente resolve isso? Então, olha, pergunta básica que vocês devem estar se fazendo. A legislação sobre a IoT no Brasil, curiosamente, fazendo uma pesquisa específica sobre isso, eu descobri que existe uma lei, que é a Lei 12.715 de 2012, em que um artigo, o artigo 38, ele cita explicitamente a questão da M2M. Para quê? Para tributação. Tá? Então, assim, engraçado que aqui no Brasil a primeira preocupação vem com relação à tributação. Como que eu faço, né, um cálculo tributário quando eu tenho um dispositivo como esse funcionando no mercado? Essa lei ela é de 2012, mas ela foi regulamentada, esse único artigo, que é o artigo 38, no ano de 2014, pelo Decreto 8234, que aí dá todos os passos que deve seguir, né, o mercado e as empresas para fazer a regulamentação desses dispositivos. Depois, a gente tem o Marco Civil da Internet, que todos vocês conhecem, foi regulamentado o ano passado. Não existe no Marco Civil um artigo que seja específico sobre a internet das coisas, mas é a lei que a gente tem no Brasil que trata especificamente sobre questões de internet e que está relacionada tanto ao uso do usuário, tanto ao usuário final, né, como também aos provedores, tanto os de conexão como os de aplicação. Então, é a única lei que nós temos, que nós podemos dizer que é específica sobre o uso de internet no Brasil. Nós também nos pautamos, né, sempre pela Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, né, nos seus 78 incisos, a gente tem alguns incisos que são específicos sobre as questões de privacidade, né? Então, nesse artigo 5º da Constituição, alguns incisos que tratam especificamente sobre a privacidade e como devem ser tratadas todas as questões que dizem respeito ao cidadão, também pautam muitas das discussões que nós temos quando nós temos problemas ou cases que envolvem o uso de internet. E, finalmente, os projetos de lei de proteção de dados pessoais. Olha, existe um projeto de lei de proteção de dados pessoais que foi encabeçado pelo Ministério da Justiça, que já passou por consulta pública, inclusive, e que está tramitando há 6 anos. O ano passado, nós tínhamos a expectativa de que ele fosse aprovado e que ele entrasse em vigência a partir desse ano. Acho que eu falei isso o ano passado, aqui em dezembro. Ele ainda não está vigindo, ou seja, ele continua sendo um projeto de lei. E por que ele é importante ser citado aqui? Ele é tido como um marco, né, uma lei de vanguarda, porque o Brasil não tinha uma lei específica de proteção de dados pessoais. Mas aí é que está a grande questão. Olha o nome dele, é de proteção de dados pessoais. Então, assim como está escrito no Código Civil brasileiro que existe uma proteção à pessoa natural, o projeto de lei de proteção de dados pessoais também se refere à proteção, né, de dados entre pessoas. Não existe em nenhum desses projetos de lei que está tramitando nenhuma referência a respeito de internet das coisas. Então, vejam que a lei que é considerada, né, pelo direito hoje uma lei de vanguarda, ela já vai nascer, na verdade, natimorta, porque quando ela entrar em vigência, provavelmente nós já teremos tantas questões de internet das coisas que essa lei de proteção de dados pessoais não vai conseguir abarcar, nem muito menos resolver esses problemas.
Então, estamos, assim, navegando por mares de águas bem turbulentas, como vocês podem notar. Bom, e aí a pergunta que segue é, se nós não temos legislação específica sobre o tema, mas nós temos fatos sociais que geram problemas a respeito desse tema, como que a gente faz quando esse problema chega ao judiciário? Como é que a gente resolve isso, né? Então, a gente tem, em instantes como esse, o que a gente chama de lacunas da lei, né? Então, quando a lei, eu não tenho uma lei no meu país que trate especificamente desse tema, como que um juiz, por exemplo, deve fazer na hora de decidir um caso? Porque o juiz ele está obrigado, sempre, em qualquer circunstância, a decidir os casos que chegam até ele. Não existe essa desculpa de dizer, se não tem lei, eu não posso julgar. Não, ele tem que julgar. Então, num caso como esse, que nós não temos uma legislação específica, como que nós devemos proceder, né? Então, no judiciário, apela-se para a analogia, ou seja, para as leis que tenham alguma semelhança naquele caso específico, que podem ser aproveitadas, né, em algum aspecto, para costumes, né, como que outros casos, e aí a gente tem no Brasil uma tradição da súmula vinculante que é ditada pelo Supremo Tribunal Federal, em que, quando eu tenho, né, casos de repercussão geral, ou seja, em vários casos que já foram encaminhados ao judiciário, como eles foram decididos. Então, é como uma diretriz para o juiz seguir aquela determinada orientação para a resolução daquele caso. E os princípios gerais do direito, que são aqueles que tratam de questões que são elencadas na Constituição, mas que tratam de como que nós, cidadãos brasileiros, entendemos que deva se constituir o Estado democrático de direito, ou seja, quais são os principais valores, quais são as principais ideias que devem reger a nossa conduta social e aquilo que nós acreditamos que seja correto, que seja bom e que seja eficiente para uma harmoniosa convivência entre as pessoas. Então, acontece dessa maneira, enquanto nós não tínhamos marco civil da internet, por exemplo, muitos dos casos, né, o primeiro caso de que se tem notícia de uma questão envolvendo a internet no Brasil foi em 1998, né, relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence do Supremo Tribunal Federal, de um crime cometido por meio eletrônico que tinha ocorrido na Paraíba. Então, foi a primeira vez em que um tribunal brasileiro legislou ou disse alguma coisa a esse respeito. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso é que, ainda que não exista uma lei expressa sobre o tema, o judiciário não pode se furtar de resolver esses problemas que envolvem as questões tecnológicas ou outras que sejam, e, nesse caso específico sobre o qual nós estamos falando, sobre a internet das coisas, né? Bom, o que a gente precisa, né, de requisitos técnicos, jurídicos importantes, e aí eu acho que é mais para uma política preventiva, principalmente para os desenvolvedores, no momento de pensar sobre a internet das coisas, né? Autenticação de dados, segurança, privacidade e controle de acesso. Na minha experiência de mercado, o que eu vejo por parte dos desenvolvedores é uma resistência muito grande em obedecer alguns requisitos que são legais, como, para citar um especificamente, o de privacidade, né? Então, muitas vezes é desenvolvido um modelo em que você precisa coletar, armazenar e tratar dados, e tanto essa coleta, quanto esse armazenamento e esse tratamento, ele é feito sem critério nenhum, né? As questões de segurança, eu faço minhas as palavras do Anquises, né? Para a maioria dos desenvolvedores ainda, a questão de segurança ainda é um remendo, como a gente diz lá no interior. Primeiro eu desenvolvo o produto, depois eu vejo o que eu faço ali para arrumar, principalmente a hora que aparecem os problemas. E aí, a hora que aparecem os problemas, muitas vezes isso envolve questões jurídicas difíceis de serem solucionadas. Então, eu acho que, como recomendação de princípios, né, que devem ser observados no desenvolvimento de produtos de IoT, a segurança e a privacidade não devem ser desconsideradas em hipótese nenhuma. Ainda que a sua ideia seja maravilhosa, esses requisitos precisam ser observados, né?
Especificamente com relação aos riscos jurídicos, a gente tem dois critérios que eu acho que nós precisamos prestar bastante atenção, né? O primeiro é o desconhecimento dos usuários sobre os critérios de coleta de dados. Todos nós aqui já falamos, mais de uma vez, sobre a importância da gente ler os termos de uso, né, e as políticas de privacidade de tudo aquilo que a gente acessa. Não é novidade para ninguém também que ninguém lê, né? Eu leio por obrigação de profissão, inclusive quando eu preciso achar uma lacunazinha ali para salvar alguém. Mas a maioria das pessoas não faz esse exercício. Pois é, nesses termos de uso, eu já disse, inclusive, para vocês numa outra oportunidade, que dificilmente, principalmente dos grandes players, a gente encontra alguma cláusula que fira o direito do consumidor daquele país em que o dispositivo está sendo comercializado, porque as empresas, obviamente, não vão querer ter complicações jurídicas em função disso. Mas uma das questões que mais chama atenção nesses termos de uso diz respeito justamente a essa prática da coleta de dados, que ela é feita, né, em grande parte, né, dos termos de uso, pelo menos os que eu conheço, sem critério nenhum. Então, é o equivalente a você dar lá o seu ok e vender a sua alma ou toda a sua vida para aquele dispositivo que você está querendo utilizar. Então, em função de não existir, porque no mercado também funciona assim, né? As empresas primeiro fazem aquilo que é obrigatório. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai... Ah, não, eu acho que isso eu não vou fazer porque não vou coletar esse dado porque acho que não é certo. Não, a pergunta do desenvolvedor sempre é a mesma. É obrigatório? Isso é legal? Eu tenho que fazer isso? Se não existir uma lei sobre aquilo, entende-se, né, existe um senso comum que diz que aquilo eu posso. E se aquilo eu posso, eu coloco nos meus termos de uso que eu posso coletar qualquer dado, de qualquer jeito, para fazer o que eu quiser, né? Normalmente, é isso que a gente vê, né? Como o usuário final acaba não lendo, então ele acaba entregando uma série de informações que, muitas vezes, ele nem tem conhecimento de que está fazendo aquilo. Por outro lado, né, tem a questão do monitoramento sem o consentimento dos usuários. Quando a gente fala em proteção de dados pessoais e privacidade, a palavra de ouro é a palavra consentimento. Então, você consentiu em fornecer os seus dados? Se sim, nós temos uma discussão. Se não, nós temos uma outra discussão. O que eu estou chamando a atenção de vocês aqui é para o fato de, muitas vezes, essas políticas e esses termos, elas não alertarem o usuário a respeito dessa possibilidade de você consentir ou não. A palavra consentimento, via de regra, é ignorada. Então, você acaba fornecendo uma série de informações, na realidade, sem consentir. Então, essas duas questões são os nossos grandes, né, problemas jurídicos envolvendo não só a internet das coisas, mas também outras questões tecnológicas. Princípios gerais para a regulamentação. Pensando, né, numa lei, né, que eu fico imaginando, né, que talvez eu espero que esteja enganada, mas que apareça logo para resolver esses nossos problemas. Mas uma lei que envolvesse, né, IoT e todas as questões para os usuários, não só para os usuários, mas também para os desenvolvedores, ela precisaria, né, abarcar todos esses princípios, né, que é da globalidade, da verticalidade, da ubiquidade e da tecnicidade. O Anquises já falou bastante a esse respeito, mas quando o legislador senta para escrever um artigo de lei, né, observando princípios como esse, de que eu tenho que ter uma lei para a comercialização de um dispositivo, que não vai servir só para aquele espaço territorial de onde aquela lei funciona, vocês concordam que é um exercício bastante difícil, né? Porque a gente, no direito, tem uma questão chamada de competência, né? Então, assim, a lei vale, por exemplo, a lei brasileira, ela vale dentro do território nacional. Quando eu tenho, né, uma questão que envolve um outro país, eu preciso, por exemplo, se é um crime, se é uma coisa do tipo, eu tenho que observar outros critérios para isso.
Então, vejam que, por exemplo, a questão da globalidade e da ubiquidade, ela foge, em tese, do ponto de vista filosófico do direito, de tudo que a gente já tem sobre lei, porque ela extrapola essa questão da competência, né? É uma questão que não vai valer só para o território brasileiro ou só para o território de um determinado país. Então, são princípios que precisam estar previstos numa regulamentação de IoT, mas bastante difíceis, né, de serem escritos e de serem expressos em projetos de lei. Princípios legislativos para regulamentação, outros, né? Então, um deles, né, o que eu considero o principal, né, que é o Right to Know Legislation, que é essa questão do conhecimento do usuário, né? O que a gente tem hoje, para vocês que são da área de tecnologia, talvez mais do que eu, é um número muito grande de usuários, né, dispondo de inúmeros dispositivos, mas, muitas vezes, com zero conhecimento de todas as questões que envolvem o uso desse aparelho, seja um celular ou seja qualquer outra coisa que o sujeito compre no mercado. Então, essa evangelização, né, para usar uma palavra que o Adriano usou anteriormente, de como, né, que aquilo que o usuário deve saber e aquilo, principalmente, que ele deve consentir em que seja manipulado em relação aos seus dados pessoais, é um grande calcanhar de Aquiles, né, para resolver para uma possível legislação a esse respeito, né? Outra questão é a questão da segurança e a questão daquilo que é proibido, né, que é na lei, porque aí, no caso de nós termos proibições, por exemplo, nós precisaríamos ter uma lei penal e não uma lei civil, né, como a gente tem o Marco Civil da Internet. Então, a gente tem muitos detalhes aí para serem harmonizados para uma possível legislação de IoT. Bom, outros cenários, né? Como é que isso está sendo regulado nos Estados Unidos e na União Europeia? Nos Estados Unidos, a gente tem um cenário diferente do Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem um direito que é positivo, que é o direito que está na lei, e nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, por exemplo, nós temos o common law, que é o direito dos costumes, em que os juízes acabam decidindo de acordo com outros precedentes jurisprudenciais, ou outros casos que já foram decididos sobre a matéria. Nos Estados Unidos, a gente tem hoje, nesse momento, mais um mercado regulador, com menos legislações, e o Anquises acabou de citar que 2 senadores estão propondo, né, possíveis leis para a IoT nos Estados Unidos, mas isso ainda não existe, não está em vigor. Hoje, todos os dispositivos que envolvam, né, a IoT, eles são regulados pelo mercado, como a maioria, né, das questões que envolvem a internet nos Estados Unidos. Na União Europeia, né, a legislação ela restringe-se à coleta, uso e armazenamento de dados pessoais. O nosso Marco Civil da Internet ele foi baseado na Diretiva Europeia de 95, que eles já vinham discutindo essas questões de conhecimento, questões sobre privacidade, questões sobre proteção de dados pessoais há bastante tempo que nós. Agora, recentemente, eles fizeram uma reformulação sobre essa lei e eles ainda continuam bastante preocupados com essa questão da privacidade. Mas não existe nas diretivas europeias, pelo menos até onde eu pude pesquisar, nenhuma referência, pelo menos por enquanto, sobre o uso, né, de IoT e como que o mercado vai lidar com essas questões. Então, nós temos, no Brasil, na União Europeia, um cenário muito parecido, e nos Estados Unidos, um cenário diferente, porque a gente tem uma preponderância do mercado regulador. Bom, e, finalmente, né, o que a gente faz diante de tantos problemas como esses, né, principalmente para nós, advogados, né? Para nós, o mais importante, nesse momento, do ponto de vista da discussão, né, principalmente para quem está no mercado, para quem é desenvolvedor, é o foco no desenvolvimento de produtos e políticas pautadas nas questões técnico-jurídicas. Então, se os produtos já fossem concebidos, né, respeitando
Ainda que nós não tenhamos uma legislação específica de IoT, mas temos outras leis, né, inclusive na Constituição, respeitando princípios como privacidade, proteção de dados e proteção da pessoa natural, provavelmente nós teríamos menos problemas aí socialmente falando, né? E a nossa expectativa de um avanço legislativo sobre a matéria, que eu, como disse a vocês, espero que não demore tanto tempo quanto demorou o Marco Civil. Então, hoje, né, se nós fôssemos, né, fazer um resumo da situação, a gente tem algumas legislações no Brasil que são específicas para o uso de internet e para o mercado tecnológico, temos outras leis que também dão conta, né, de problemas que envolvem dispositivos e que envolvem internet, mas não temos nada específico, com exceção do artigo 38 daquela lei que eu citei para vocês, que trate de IoT. O que, né, no final de tudo, não quer dizer que questões que envolvam IoT, quando encaminhadas ao judiciário, não sejam possíveis de serem resolvidas. Então, hoje a gente tem esse cenário jurídico, e eu acho que a mensagem mais importante que eu entendo nesse momento para vocês, que é do público técnico, é usar essas informações como uma complementação do trabalho de vocês, porque o trabalho de vocês ele transcende esse ambiente técnico. Quando a gente vai trabalhar no desenvolvimento de um produto, a gente precisa considerar não só as questões que são técnicas, obviamente muito importantes, mas outras questões que acabam depois fazendo um diferencial do produto no mercado, quando obedece, por exemplo, esses critérios técnicos jurídicos, e acabam fazendo com que a empresa tenha menos, né, problemas, demandas judiciais e coisas do tipo. É aquilo que a gente sempre diz, né? Às vezes, uma decisão ruim do ponto de vista jurídico, ela é suficiente para destruir uma excelente ideia que teria um grande potencial de mercado. Então, é isso. Nós ainda estamos navegando aí por esses mares de águas escuras, mas eu espero que, brevemente, a gente consiga ir para uma praia mais calminha. Tá joia? Muito obrigada. Quero agradecer muito ao Comitê de Programa e a todos vocês. Ok? Muito bem, temos algum tempo para comentários e perguntas. Os microfones. O nome e a instituição por conta da transmissão, por favor. Bom dia, sou Daniel da RR64. A gente presta consultoria para provedores de internet e é muito recorrente eles receberem e-mail de notificações de que os usuários finais estão compartilhando dados através de peer-to-peer, de filmes e de conteúdos que são protegidos por leis e direitos autorais fora do Brasil, geralmente, né? E a nossa grande dúvida, geralmente, é como o provedor pode proceder ante essa situação, como ele pode se munir legalmente em relação a isso e qual a responsabilidade dele em relação a esse tipo de notificações. Normalmente, a maneira mais eficiente de resolver esse tipo de problema é tendo como uma cláusula prevista no contrato, né, entre o usuário final e entre o provedor, essa transferência de responsabilidade. Então, até onde vai a responsabilidade do provedor e até onde vai ou começa a responsabilidade do usuário. Porque, imaginando um cenário de demanda judicial, se vocês forem, por exemplo, citados num processo, vocês têm como, né, levar esse usuário para o processo e dizer, olha, nós não temos essa responsabilidade porque isso foi previsto contratualmente. Via de regra é isso, né? Normalmente é assim que a gente resolve, e essa é uma maneira mais eficiente de resolver do ponto de vista preventivo. Agora, quando isso não é possível, né, supondo que isso não tenha acontecido, aí eu acho que é uma discussão de responsabilidade solidária mesmo, entre os dois, entre o provedor e entre o usuário. Entendi. Obrigado. Mais algum comentário? Não.
Rubens? Deixa eu só fazer um adendo, que é o seguinte, no escritório, por exemplo, quando alguém vem com algum problema envolvendo internet, dispositivo, a pessoa sempre vem dizendo o seguinte, teve um crime eletrônico, né? Isso é bem... Aí você fala, olha, me explica o que aconteceu. Normalmente não é um crime eletrônico, normalmente é um crime outro qualquer. Por exemplo, estelionato, furto, sei lá, coisas desse tipo que foi cometido por meio eletrônico. Então, essa diferença ela também precisa ficar bem acentuada, que nem todos os crimes que são cometidos na internet ou por meio da internet são crimes eletrônicos. Por isso que eu disse para vocês anteriormente que o fato de não existir uma legislação específica não exime o usuário ou mesmo o provedor da responsabilidade, porque outras legislações acabam dando conta da maioria dos problemas que a gente tem. Mais um comentário? Online. O Wellington Tomé, gostaria que você tecesse comentários sobre bloqueios de portas vindos da internet para o assinante, como forma de prevenir alguns ataques de força bruta ou algo do gênero, e que possa levar ao comprometimento de um dispositivo IoT. Eu acho que a resposta é a mesma que eu dei anteriormente. Eu acho que todos esses bloqueios, ou qualquer tentativa de você burlar, entre aspas, né, o acesso do usuário, ela precisa estar prevista contratualmente e ela precisa, é necessário que o usuário tenha conhecimento de que isso pode acontecer, dependendo da conduta que ele utilizar. Quando você não combina isso antecipadamente com o seu cliente ou com o usuário final, sempre fica mais difícil de resolver. Então, no meu entendimento, isso precisa estar previsto contratualmente. E tem a questão da neutralidade também. Exatamente, que o Marco Civil da Internet trata, por isso que eu estou dizendo, em todos os casos que sejam assim muito específicos, a gente precisa ver se tem respaldo legal e precisa prever isso num contrato. Isso normalmente resolve o problema, né? Quando a gente faz esses dois trabalhos, observo se tem uma lei sobre aquilo, prevejo isso numa cláusula, resolvo. Não faço esse exercício, provavelmente vou ter problemas. Miriam, do CertBR. É uma dúvida, comentário. Eu acho que essas questões de bafômetro, aí, quer dizer, eu não entendo de lei, mas o pessoal sempre falava, você não é obrigado a produzir provas contra você mesmo. Né? Falava-se muito, né, do bafômetro. Uma questão que a gente viu de internet das coisas é relacionado a carro. Então, assim, uma forma como seus dados podem ser usados é a velocidade com que você pisa no freio de repente. Isso daí pode ser um indício de que você tem uma direção agressiva. Tá? Então, você dirige, sei lá, o quanto que você aumenta a sua velocidade em poucos segundos. Tem vários dados do carro que podem ser coletados. Isso daí pode ser usado para traçar um perfil seu de como você é como motorista. E isso daí, quer dizer, a gente viu como sendo uma possibilidade, não sei se isso está sendo usado, mas isso é usado para a seguradora, para daí fazer, se você tem uma franquia maior ou menor. Como é que fica isso? Não sei. Sim, são dados que você está gerando, na verdade, contra você mesmo, se você for um motorista desse tipo, que o carro está passando, né, o próprio sistema está coletando, que está vendendo isso. Isso é considerado um dado pessoal ou isso é algo relacionado ao uso do carro? Não, é considerado um dado pessoal e é uma prática absolutamente ilegal. E hipótese nenhuma, por isso que eu falei anteriormente, né? Quando você compra o carro te dá essas possibilidades. Aquele que é responsável por esse sistema não pode comercializar esses dados que estão sendo coletados de cada um desses motoristas para vender, por exemplo, esse banco de dados para uma seguradora, porque aí o que acontece? A seguradora vai traçar um perfil, né, dessas pessoas e, com base nesse perfil e nessas informações que não foram fornecidas por você, ela vai te dizer que você vai ter uma franquia mais ou menos cara, porque ela tem dados a respeito da sua conduta como motorista que não foram fornecidos por você.
Então, essa prática é abusiva, é ilegal, está prevista no Código de Defesa do Consumidor e ela não pode acontecer, né? A gente sabe que acontece no mercado negro, o pessoal vive vendendo banco de dados, inclusive que envolvem dados médicos, mas no Brasil essa prática é uma prática ilegal. Porque no projeto de lei sobre dados pessoais, uma das questões mais importantes é o que trata de dados sensíveis e dados críticos. Então, todos os dados em que eu não consenti, eu não assinei um termo de consentimento para fornecer, ninguém tem o direito de manipular esses meus dados, principalmente quando envolvem questões de saúde, dados médicos, ou mesmo para isso, para eu poder assinar um contrato com uma seguradora com informações que eu não forneci. Então, prática abusiva e ilegal. Opa. Meu nome é André, eu sou da Tecban. Mas, aproveitando o tema, antigamente se falava que no futuro, né, provavelmente nos dias de hoje, implantariam chips na gente, para saberem o que a gente está fazendo, para controlar a gente. Não precisa, porque a gente já carrega o chip na mão, o celular, todo mundo tem seu chip. E, fora isso, publica as informações da sua vida publicamente na internet, né? Então, não precisa de chip, a gente mesmo passa essas informações. Mas, enfim, quando você está com um celular novo, que você vai habilitar o serviço de GPS associado aos serviços prestados pelo Google, ele faz você assinar um termo que você concorda que ele colete as informações de onde você está. Se você não habilitar ele, você não vai ter essas informações, não vai conseguir usar, por exemplo, o Waze, esse tipo de coisa. Quer dizer, a gente é, de certa forma, obrigado a fazer isso. E eles sabem tudo sobre a gente, na verdade, né? Eles têm grandes bancos de dados que eles sabem tudo. E, a partir daí, começam a oferecer serviços e outras coisas. Mas, assim, o que preocupa é o seguinte, é aquilo que a moça estava falando. A gente acaba produzindo provas contra nós mesmos, vamos supor, se um dia, ou então fornecendo dados para terceiros sem a gente querer, né? O que tem se falado sobre isso? Olha, vamos retomar o que a gente disse anteriormente. O que as empresas fazem quando elas desenvolvem um produto? Elas olham primeiro a legislação que existe a respeito. Eu tenho legislação sobre isso? Eu tenho uma lei específica sobre isso? Se a resposta for não, o que a empresa vai fazer? Eu vou aproveitar todas essas lacunas, então, quer dizer, se eu não tenho nada específico sobre coleta de dado pessoal, em tese eu posso pedir para o cara que esses termos de uso, por exemplo, dos grandes players, na verdade, eles são mais contratos de adesão do que termos de uso, né? Porque num contrato de adesão você não pode discutir as cláusulas. Está lá o contrato, se você quiser, você assina, se você não quiser, você não assina, mas você também não tem como usar aquele determinado produto. Então, o que acontece? Esses termos de uso, que eu chamo de contratos de adesão, eles usam essas brechas legais da falta de legislação específica para fazer, por exemplo, uma coleta de dados indiscriminada, ou seja, eu coleto tudo aquilo que eu quiser. Supondo que isso dê um problema, né? Eu não tenho uma legislação específica de dados pessoais, eu concordei em utilizar esse dispositivo, ele coletou meus dados, e eu tenho um problema, eu vou ter que discutir isso judicialmente. Ele está correto em fazer toda essa coleta, né, indiscriminadamente, de qualquer jeito, de todas as minhas informações? Não, isso não é uma prática correta, mas não é uma prática... digamos que ela seja imoral, mas ela não é ilegal, dependendo do caso, obviamente, né? Nós estamos falando aqui em tese, eu não estou tratando de nenhum termo de uso especificamente. Pode ser que exista algum que até esteja fazendo alguma coleta ilícita. Mas, em tese, se eu tenho algum problema em relação a isso, eu preciso discutir judicialmente. Aquele que coletou vai ganhar de mim? Provavelmente não, porque esse princípio que trata da proteção de dados pessoais e o princípio da privacidade, ele está previsto constitucionalmente e ele, normalmente, ele prevalece sobre outras discussões. Então, se eu não consenti, se eu não dei um de acordo e aqueles dados que foram coletados sobre mim extrapolam todos os limites da privacidade e da proteção dos meus dados pessoais, certamente, né, essa empresa está cometendo uma prática abusiva. Mais algum comentário? Por favor.
Só aproveitando enquanto a pessoa se dirige ao microfone, isso é complicado, porque recentemente a gente sabe que o WhatsApp fez uma ligação com o Facebook, e lá, quando ele colocava os termos jurídicos, ele falou assim, você pode optar por não integrar as contas, mas tem algumas coisas que, mesmo você não querendo, nós vamos integrar assim mesmo. Eles falavam isso explicitamente, né, nos termos de uso lá. Então, assim, é bem complicado, né? Como disse o Walter Capanema num post agora de manhã que eu li, todo mundo tem que obedecer à lei, certo? Menos o Renan e o presidente do WhatsApp, por favor. Boa tarde, meu nome é Celso, eu sou do Instituto Federal Campos Alto, tá? Estudante ainda, mas já atuante na parte de fazer perícia forense. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte, o juiz, hoje, a maioria deles, ou quase todos, eles não conhecem nem byte, nem bit, ou seja, a parte técnica deles é bem deficiente. Então, normalmente, a gente é chamado, ou seja, é sorteado, ou mesmo grandes escritórios contábeis jurídicos já têm o pessoal que faz perícia. Mas eu queria perguntar o seguinte, o perito pode ser tendencioso. Então, no caso, por exemplo, como que ficaria o julgamento desse juiz que desconhece qualquer parte técnica com relação ao laudo fornecido pelo perito? Olha, eu vou te dar uma resposta geral. Fica igualzinho a sobre todas as outras matérias que ele também não tem conhecimento. Ele acredita. Então, hoje, aqui no estado de São Paulo, principalmente, nós temos muitos juízes mais jovens, então isso ficou um pouco mais simples. Mas, quando é um juiz mais velho, ele parte do princípio da confiança, nomeia um perito que seja, né, que ele entenda que seja uma pessoa que tenha credibilidade, e aí ele confia naquele laudo que foi fornecido para ele. Mas eu entendo que isso vale não só para as questões de tecnologia, isso acontece também em outras áreas do conhecimento, como contábeis, às vezes demandas que envolvem demarcação de terra, problemas de erros médicos. Então, o juiz, ele sempre, como a faculdade, né, de decidir é dele, ele parte do princípio da confiança e da credibilidade, por isso que ele sempre tem um perito, né, cada parte pode nomear o seu, e ele tem um perito dele, e, normalmente, a tendência dos juízes é seguir a orientação do perito que seja da confiança dele, porque, obviamente, o perito das partes, né, tem uma posição, uma postura mais tendenciosa ainda. Então, a realidade que a gente tem é essa. Tá, só reiterando uma coisa que já foi dito sobre o Marco Civil. Nós acompanhamos, inclusive, o Dr. Sobral, né, todo mundo deve conhecer, lutou muito para que esse Marco Civil fosse aprovado e, infelizmente, ele não foi aprovado da forma com que deveria. Tanto que a senhora comentou que os dados, né, às vezes, ele não é consentido, é fornecido, mas não consentido. Qualquer banco diz o seguinte, a responsabilidade pela senha e pelo login é do cliente. Então, legalmente, o banco está amparado por esse contrato que foi assinado entre o cliente e o banco, de que qualquer que seja a transação mal feita, o cliente vai pagar. No Marco Civil, via internet, diz o seguinte, se você, por um acaso, for feito alguma compra com o teu cartão, com a tua senha, a pena para quem fez isso é apenas 6 meses, ou seja, ele vai fornecer 6 meses de cesta básica, né? Então, eu acho que o nosso Marco Civil ele foi feito muito rápido, demorou muito, mas foi feito às pressas, ou seja, existem coisas no Marco Civil que não defendem diretamente o consumidor. Eu concordo, acho que existe um descompasso, mas eu ainda acho e concordo com a posição do professor Demi Getzgo. Eu acho que, ainda que ele tenha muitas falhas, ele ainda é melhor do que se nós não o tivéssemos. Então, não só o Marco Civil, mas outras leis brasileiras, e todos os dias nós temos novas legislações, também tem essas lacunas e tem esse descompasso. O Marco Civil ele foi aprovado a toque de caixa para a presidente Dilma apresentá-lo em 2014, naquela semana era de infraestrutura, Fred?
de governança. Era um evento mundial, né, se eu não estou... NET mundial. E aí o Brasil quis, né, na minha humilde avaliação, fazer um bonito, né, e aí pegou a lei rapidinho ali, o relator era o deputado Alessandro Molon, e eles finalizaram ali do jeito que foi possível. Obviamente não ficou perfeita, mas a gente teve o ano passado... Esse ano, aliás, em maio, a regulamentação do Marco Civil, que acabou resolvendo uma série de lacunas que os advogados e o pessoal do direito acabava reclamando bastante. Então, concordo com você, eu acho que não é perfeito, mas eu concordo mais ainda com o professor Demi, quando diz que, ainda que não seja perfeito, é melhor do que se nós não o tivéssemos, porque sempre é um amparo e uma orientação para todos nós que trabalhamos nessa área. Então, é esse exercício de sempre tentar aperfeiçoar e melhorar. Bom, nós estamos em cima da hora, então. Vamos aí agradecer a Adriana pela apresentação. Obrigado, Adriana. Obrigada.